O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes 2 homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados. E naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. queridos irmãos, celebramos o 2º domingo da Quaresma. Já vamos seguindo este tempo da graça, da conversão. E a Igreja, tradicionalmente, no 2º domingo da Quaresma, nos dá a oportunidade de escutar o Evangelho que nos fala da transfiguração de Jesus. Se nós observarmos, todo o 1º domingo da Quaresma é proclamado o texto das tentações de Jesus no deserto. E no 2º domingo da Quaresma, o texto em que Jesus transfigura. Ele se enche de glória. Como o Evangelho de Lucas nos diz, as suas roupas estavam brancas, a sua aparência estava esplendorosa. Então, o 1º domingo sempre mostra o combate de Jesus no deserto. O 2º domingo revela esta glória, esse esplendor, porque Jesus é o próprio Deus. E por que a Igreja nos dá nesse tempo esse texto da transfiguração? Uma vez que essa cena impressionante nos revela a glória de Jesus. Santo Tomás de Aquino, doutor da Igreja, ao comentar esse texto dentro do tempo da Quaresma, a transfiguração, Santo Tomás diz que a Igreja nos dá justamente uma oportunidade de uma antecipação da glória. Ou seja, nós estamos caminhando para celebrar a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nós vamos celebrar a glória de Jesus. Então, já nesse tempo, a Igreja nos dá, no meio das penitências, dos sacrifícios, a revelação da glória de Jesus. Ou seja, daquilo que nós iremos todos e desejamos participar, que é a glória da vida em Cristo. Mas esse relato, ele tem alguns detalhes importantes que servem para todos nós como um caminho de fé para nós celebrarmos melhor a Páscoa. Nós estamos caminhando para esse grande momento que é a celebração da Páscoa do Senhor. E eu quero destacar 2 pontos desse texto do Evangelho que nos ajudam a viver melhor esse tempo de graça. O primeiro ponto é que o tempo da Quaresma é um tempo de meditar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo.
Isso é um tempo oportuno para isso. Vejo que, por exemplo, no Evangelho, diz-nos que quando Jesus apareceu lá com Moisés e Elias, eles estavam conversando com Jesus. E sobre o que eles conversavam? Eles conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Então, nós temos duas figuras do Antigo Testamento, Moisés e o profeta Elias. Os dois são símbolos de uma realidade no Antigo Testamento. Moisés, ele é símbolo da lei. Por que Moisés simboliza a lei? Porque Deus entregou as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés. Então aqui Moisés está sendo uma simbologia da lei, da Torá. Deus deu os mandamentos como um instrumento para orientar o povo no caminho do deserto. E depois nós temos Elias, que é o profeta. Elias, então, ele é símbolo de todos os profetas do Antigo Testamento. Ou seja, o que os profetas fizeram? Os profetas anunciaram a vinda do Messias, a chegada do Messias. Foram eles que advertiam o povo, foram eles que faziam diversas admoestações para que o povo se voltasse para Deus. O profeta Daniel, o profeta Isaías, enfim, são tantos profetas no Antigo Testamento que instruem e orientam o povo. Então, o primeiro ponto é este: Quaresma é tempo de nós meditarmos sobre o Messias, é tempo de nós meditarmos sobre a paixão de Cristo, né? Só que às vezes nos falta, é verdade, instrumentos para isso. Instrumentos, eu digo, até de leitura, para que a gente possa olhar para a paixão de Cristo e contemplar neste grande mistério o amor de Deus por nós. Mas eu faria uma dica. Nós temos um filme muito bom, que já tem muitos anos, né? Ele é de 2003, 2004, se eu não me engano, que é o filme da Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Ele é um instrumento muito bom. Ele ajuda a gente entender um pouco o que é a paixão de Cristo. A gente pode assistir nesses dias, ou melhor, na Semana Santa. É um filme de 2 horas, mas é um filme que começa já na agonia de Jesus no Horto das Oliveiras e vai até o fim, a cruz, e apresenta rapidamente a ressurreição de Jesus. É um filme que é impactante, porque de fato as cenas são muito fortes. E é aquilo mesmo, o filme do Mel Gibson, ele foi uma produção cinematográfica fundamental para que aqueles que querem meditar sobre a paixão de Cristo tenham oportunidade. Tanto que o ator que fez o filme nunca mais fez nenhuma produção, né? Justamente porque ele foi perseguido, porque o filme foi muito bom. E aí, se um filme é muito bom no sentido de ser espiritualmente relevante para a vida das pessoas, ele tem um preço, né? O preço é que as grandes produções de filme não vão dar valor para a pessoa, né? E uma perseguição também diabólica, diríamos, né? Nós podemos enxergar isso com muita clareza. Porque todas as vezes que eles iam encenar para gravar esse filme, eles celebravam uma missa. Então esse filme ele foi feito debaixo do sacrifício da Santa Missa. Então, portanto, o seu valor é ainda maior, porque eles estavam preocupados mesmo em transmitir o que foi o sofrimento de Jesus na cruz. E não tem como a gente olhar aquele filme, assistir a este filme, A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, e não sair de alguma forma impactado, em pensar, meu Deus, qual foi o tamanho do amor de Deus por mim? Como Ele me amou? Como Ele se entregou por mim? Porque o preço do sangue de Cristo na cruz foi o preço da nossa salvação. Então, eu convido que a gente possa dedicar, debruçar, já que Jesus e Moisés e Elias estavam conversando sobre os eventos da paixão de Cristo, que a gente faça isso. O Evangelho nos indica isso. Olha, eles estavam falando da morte de Cristo, e nós precisamos meditar sobre isso. E uma das melhores formas de meditação, né, já que às vezes o nosso mundo imaginário está tão pobre de instrumentos para meditação, porque assim, se nós convidamos as pessoas para meditar sobre a paixão de Cristo, como que a gente medita sobre a paixão de Cristo? A primeira coisa que a gente precisa ter é instrumentos para você meditar. Ou seja, você precisa ter alguma coisa na sua imaginação
que te leve a pensar sobre o sofrimento de Cristo. Agora eu pergunto, quais instrumentos nós temos dentro da nossa cabeça? A nossa cabeça tem muitos instrumentos para pensar outras coisas, mas não para pensar a morte de Cristo. Então você precisa dar instrumentos. E a produção cinematográfica, ou seja, os filmes, ajudam nisso. Você tem lá uma cena que te impacta, que te marca, você precisa gravar aquela cena na tua cabeça. Lembrar que quando você estiver indo para pecar, tem uma cena do filme que é muito interessante, que Jesus cai no caminho para o Calvário, que é uma das estações da Via Sacra, né? A gente vai lá meditando na Via Sacra, e tem 3 momentos da Via Sacra. Jesus cai pela primeira vez, Jesus cai pela segunda vez, Jesus cai pela terceira vez. Nas quedas de Jesus, ele cai no filme, e tem um momento que ele vira o rosto, e o rosto dele está totalmente desfigurado, né? Assim, com a coroa de espinhos, o rosto todo cheio de sangue, escorrendo assim. E ele olha, e do lado ele vê a imagem da sua mãe, que Nossa Senhora estava ao longe olhando ele. E o olhar de Jesus, ele fita no olhar de Maria, que aquele olhar lhe dá uma força para se levantar e seguir rumo à cruz. É como se Nossa Senhora dissesse: vai, abraça a cruz. É muito interessante essa cena do filme. E é uma cena que marca. É uma cena que marca porque Jesus olha para Nossa Senhora com um olhar doce, terno, como que buscando naquela mulher a fortaleza para que ele se levantasse mais uma vez no meio de todos aqueles sofrimentos e seguisse no caminho à cruz. Então, o filme de fato vai nos ajudar a também, diante das nossas quedas, porque também nós caímos no caminho, não caímos? Jesus caiu justamente para nos mostrar que é possível se levantar, e cai por 3 vezes. É possível se levantar, olhando ternamente para Maria e pedindo a força para que também no meio das nossas quedas, dos nossos pecados, das nossas falhas, a gente se levante e olhe com os olhares fixos em Maria e peça que eu possa me levantar e seguir na direção da cruz. Esse é o ponto que eu quero ligar com o ponto B, né? Se for o ponto A, esse é o ponto B, dentro do primeiro ponto, que é meditar sobre a paixão. Tem uma coisa que nós temos muito medo, né? Nós temos muito medo de meditar sobre a paixão de Cristo, porque o sofrimento nos causa medo. Nós temos medo de sofrer. É verdade que todos nós, de alguma forma, temos medo da cruz. Nenhum de nós diz assim: a menos que você esteja num caminho elevado, né? Eu quero a cruz. Eu quero o sofrimento. Nós não somos elevados ainda. Pode ser que entre nós existam algumas pessoas que saibam amar o sofrimento. Mas costumeiramente, o sofrimento não é uma coisa querida por nós. Eu diria, nem desejada. Mas o sofrimento é condição para que a gente entre no céu. A segunda leitura da carta de São Paulo nos lembra isso, né? Olha como começa São Paulo escrevendo a comunidade de Filipos, né? Lembrando que São Paulo está escrevendo esta carta, está preso, porque ele está sendo perseguido. Está lá jogado na prisão, porque ele estava pregando Jesus, os romanos não gostaram e jogaram Paulo na prisão. E aí São Paulo resolveu escrever uma carta para a comunidade de Filipos. E ele diz hoje o texto: sede meus imitadores, irmãos, observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora repito chorando, olha a palavra de São Paulo: há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Ele está falando dos judaizantes, né? Olha, eles estão se comportando como inimigos da cruz. Nós não podemos ser inimigos da cruz, nós precisamos ser amigos da cruz. E São Paulo diz: qual é o fim desse povo? É a perdição. O Deus deles é o estômago. A sua glória está no que é vergonhoso, porque eles só pensam nas coisas deste mundo, ou seja, só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, nós somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele vai transformar o nosso corpo humilhado, ou seja, o nosso corpo macerado, o nosso corpo de sofrimento, e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que ele tem de sujeitar todas as coisas.
Então São Paulo está dizendo, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E Cristo sofreu, eu também estou sofrendo. E se vocês querem seguir o mesmo caminho, entrem na via do sofrimento. Claro, numa sociedade onde as pessoas cada vez mais fogem do sofrimento, falar da cruz, falar do sofrimento, causa terror às pessoas, causa medo, né? O sofrimento não é uma coisa que nós desejamos. Mas o sofrimento é sempre uma oportunidade de purificação. Todo sofrimento, se nós soubermos aproveitar cada instante dele, ele vai nos ajudar a crescer. E diria, vai nos tornar maduros. Na sexta-feira eu fazia uma das reflexões do Cerco de Jericó, falando sobre a maturidade, como que a gente alcança a maturidade na vida cristã, né? Maturidade, gente, só tem um jeito de você ser uma pessoa madura. Como que uma pessoa amadurece concretamente? Psicologicamente, emocionalmente? Só tem um jeito, na paulada, não é verdade? Ninguém amadurece sendo paparicado, sendo mimado. Quanto mais se mima uma criança, pior ela fica, não é? Então, paulada não é porque você precisa ficar levando paulada, né? Você pegar um pau e ficar batendo. Paulada é o sofrimento te faz uma pessoa mais forte. Não tem outro jeito de amadurecer. Ou você passa pelo sofrimento e ele te torna maduro, ou você passa pelo sofrimento e você se torna imaturo. Não tem outra escolha, né? A escolha é, o sofrimento virá. Agora cabe saber se nós vamos sair do sofrimento melhores ou piores. Porque nem todo sofrimento ajuda. Tem gente que sofre, e do sofrimento ela sai amarga, rebelde, azeda e chata. Então, nem todo sofrimento é bom. No sentido de que vai amadurecer a pessoa, eu sofri muito, então eu sou maduro. Não. Pode ser que esse sofrimento só te transformou numa pessoa revoltada, numa pessoa insatisfeita com tudo, com a vida. Mas se você enxerga no sofrimento uma ocasião para o crescimento e para a maturidade, aquele sofrimento lhe fará uma pessoa melhor. O mal do nosso século é que as pessoas não amadurecem, né? As pessoas não crescem. E as pessoas precisam sempre ser aduladas, sempre. Nossa, é uma adulação, né? Como eu dizia, né? Antigamente, o que você via, né? O mal da sociedade moderna é que nós temos muitas facilidades. E essas facilidades não nos fazem treinar para a maturidade. Na verdade, as facilidades nos condicionam ao prazer. E a gente não quer sofrer. A gente não quer conquistar coisas árduas. Você vê, antigamente, você pega aí há 60, 70, 80 anos atrás, as famílias eram mais numerosas. E como que os filhos cresciam? Os filhos cresciam, né, na base da paulada. Né? Você tinha um filho, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, você não tinha tempo de ficar olhando para o segundo filho, paparicando. Ele mesmo que tinha que ir se virando. Chega no momento, meu filho se vira. A sociedade moderna tem um filho. E esse filho é o Deus da família. Tudo para ele. Tudo é ele. Ele é o centro da família. Né? Aí ele vai lá, eu dava um exemplo até sexta-feira, ele vai lá e faz um desenho, né? A criança. Antigamente você fazia o desenho, teu pai e tua mãe nem olhavam para o desenho que você fazia. Aqui, tá. Agora a criança faz um desenho, ele tem que chegar lá com o desenho dele, e você tem que dizer que aquela coisa horrorosa é uma excelente obra. Filho, nossa, você é Picasso. Né? Você é o melhor de todos. E o idiota da criança, que ainda não cresceu, não foi maduro, ele acredita naquilo. Ele vai crescer achando que ele é o máximo. Que aquela porcaria que ele fez, né, uns desenhos, uns rabiscos mal feitos, é uma coisa extraordinária. Então assim, ele vai crescer sempre assim, eu sou bom, eu sou o máximo, eu sou o máximo, eu sou o melhor, eu sou tudo, eu sou tudo. Quando a vida lhe disser, nossa, que coisa horrorosa, deprime. Porque ele não foi treinado, ele não foi preparado. Todo mundo sempre disse que ele era muito bom. Aí você tem uma criança só no meio de uma família, de um bando de 10 pessoas, o que as pessoas fazem?
todo mundo dá presente. Os 10 dão presente. Se tiver 6 ou 8 crianças, nós vamos para lá, não tem como levar presente. Então não dá presente. Agora, eu sei sempre, veja, isso é um malefício. Eu sou sempre o centro, eu sou sempre muito bom. Aí nós vemos o fruto de tudo isso numa sociedade onde as pessoas não sabem ouvir não. Mas como ele foi dizer não para mim? Porque ela não foi treinada para ouvir não. Ela sempre foi muito boa, ela sempre foi o ideal. Então, a nossa sociedade moderna não treina as pessoas para o confronto, o embate, o sofrimento. E por isso nós temos um bando de gente frouxo, frágil. Disse não para mim? Como? Papai e mamãe sempre diziam sim. Titio e titia, vovô e vovó, madrinho e padrinho, sempre faziam tudo para mim. Agora a sociedade te disse não. Aí, deprime, frustra, chora, berra, grita. Tá bom. Então, assim, precisamos treinar as pessoas. E a pessoa é treinada desde a infância. Uma coisa que eu lembro da minha infância que é marcante, né? A gente caía, se machucava. O que acontecia? Minha mãe jogava mercúrio, né? Vai lá com aquele negócio vermelho, um negocinho, socava na perna, não queria nem saber. Você arrepiava, pulava, gritava, chorava, e não interessava. Era assim que a gente era curado, né? E olha que eu não sou muito velho, né? Você pega os mais velhos aí, nem sei como que eram curados, né? Nem sei se socava mercúrio. Mas enfim, você dava um salto de dor, porque calma aí, né? Tá cheio de pedra o negócio ali, acabei de socar minha perna no meio da rua ali, arrebentei. Vamos lá. Hoje, caiu, fez nem um arranhãozinho na perna. Nossa Senhora, ai, beijinho meu, ai, não vai doer, já passou, né? Ai. Deixa as crianças serem treinadas para dor, né? Para ter fibra, né? A gente paparica demais, eu reconheço, e a gente vai acabando criando uma sociedade frouxa e mole, que não consegue lidar com a dor e com o sofrimento. Mas assim, gente, o sofrimento não é escolha. Não tem como a gente escolher. A gente passa por sofrimentos da vida, né? Segundo ponto, a oração é um caminho de subida. Como que a gente aprende a amar a cruz? Só tem um jeito de aprender a amar a cruz, de abraçar o sofrimento e de tirar do sofrimento um fruto. É o segundo ponto dessa homilia, que é o início do evangelho de hoje. Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João para rezar. Jesus levou esses 3 discípulos para a oração, para ensinar a rezar. A oração, portanto, e logo depois Jesus vai começar a falar da paixão. Veja, a oração é um instrumento que ajuda a gente a abraçar a cruz, mas não só a cruz de Nosso Senhor, a nossa cruz também. A oração serve para quê então, meus queridos? Para mudar a nossa mentalidade. A gente não reza para mudar Deus. A gente reza para mudar a nossa mentalidade. Porque a nossa mentalidade está distorcida, a nossa mentalidade está mundana. Então a gente reza para isso. Você está rezando para que a sua mentalidade, que está pensando do jeito que o mundo pensa, ela vire a chave e pense como Deus pensa. Mas isso não é fácil, né? A gente precisa, de fato, debruçar na vida de oração. Então, toda oração é a oportunidade de subir a montanha, como nosso Senhor subiu com os seus discípulos. Que a gente possa subir a montanha para rezar, e que nesse caminho de subida, a gente peça: Senhor, me ensina a valorizar os vossos sofrimentos e me ensina a abraçar a cruz de cada dia que o Senhor me concede. Você não precisa ficar procurando cruzes, você não precisa ficar indo atrás de cruzes. A cruz vem, gente, não precisa. Ela vai aparecer a cada dia, né? Hoje você tem uma cruz, amanhã você tem outra cruz. A cruz se manifesta na nossa vida de formas diversas. Alguns ela se manifesta perseguição, outros humilhação, outros desprezo, outros conflitos familiares, outros perda do trabalho, outros doença, enfim. A cada um é dado uma cruz, que ela vai se manifestar na nossa vida. Como ela se manifesta,
como nós abraçamos essa cruz é o segredo. Você vai sair desta cruz melhor ou pior? Tem gente que sai da cruz pior, revoltada, azeda, amarga e chato. Nós podemos sair melhores se abraçarmos a Cristo, se abraçarmos a cruz com Cristo e entendermos o valor do sofrimento. Então, a oração te ajuda a entender a cruz. Quando você estiver na cruz, reze: eu estou subindo a montanha com o Senhor. Se sinta agraciado com a cruz. Nós temos medo da cruz. E muitos de nós, meus irmãos, nos comportamos como inimigos da cruz de Cristo, né? Como São Paulo diz. Quando a cruz vem, nós achamos que a cruz é castigo, nós achamos que a cruz é porque eu fiz alguma coisa de errado. Padre, o que eu fiz de errado, né? Eu fiz alguma coisa de errado porque eu estou com essa cruz. Não, você foi escolhido. Deus concede cruz aos escolhidos. Olha Francisco de Assis, quando Deus não mandava sofrimento para o bendito, ele ficava triste e dizia: será que Deus se esqueceu de mim? É assim que os santos reagem. Não tendo cruz, Deus está se esquecendo de mim. Quando Deus manda a cruz, eles se alegravam. São Paulo diz isso na carta aos Colossenses: alegrai-vos pelo sofrimento. O sofrimento deveria ser causa de alegria. Deus está se lembrando de mim. E isso aqui, Deus está me treinando para fortaleza, para me fazer mais forte. Mas a gente sempre enxerga a cruz como o quê? Castigo, é desgraça. Que desgraça, será que eu joguei pedra na cruz? Né? Já ouviram as pessoas dizerem? Por que eu estou passando por isso? Será que eu joguei pedra na cruz? Não. Abraça a cruz, ame a cruz, entenda que o sofrimento é uma ocasião para você crescer. O sofrimento, diria, é a academia da alma, né? Na geração fitness, né? Onde todo mundo vai para a academia. Um dia eu dou meu parecer sobre isso, mas eu não vou dar aqui hoje não. Enfim, minha opinião não tem nada com o evangelho, por isso eu não vou dá-la aqui. Mas eu acho que a coisa mais inútil é ficar levantando um monte de peso, né? Mas tudo bem. Sofrimento louco, né? Não que eu não estou querendo fazer propaganda contra a academia, podem fazer academia e tal. É a minha opinião. Minha opinião, fecha parênteses, não tem nada com o evangelho, é a opinião do Rogério de Azevedo Silva. E eu não fico me matando lá. Nunca me levarão para esse lugar, né? Mas tudo bem. A academia da alma é o levantamento da cruz. Está aí. Para você fortalecer a sua alma, e deixar esta alma fortalecida, você precisa do quê? Aprender a amar o sofrimento. E aprendendo a amar o sofrimento, você se resigna, você se dobra, você gasta a sua vida por amor a Deus. É isso. Ensina-me, Senhor, que o sofrimento é por amor a vós. Não quero sofrimento por sofrimento, porque sofrimento por sofrimento não santifica. Então, entenda, cruz não é acidente de percurso. A cruz é necessária, gente. Porque para muitos é acidente de percurso. O que é um acidente de percurso? Nós vamos sair de viagem hoje, né? Estamos indo para a ordenação em Tomazina. Estoura o pneu. Isso é um acidente de percurso. Vou ter que trocar o pneu, botar outro pneu e seguir a viagem. A cruz não é acidente de percurso. Ah, aconteceu um acidente, Deus mandou uma cruz no meio do caminho. Não, a cruz é condição para a salvação. Portanto, ela é necessária. Não é acidente de percurso. No meio do caminho, Deus jogou uma cruz lá e atrapalhou meu caminho. Não. Ela veio como necessidade. Mas para que a gente consiga entender essa cruz e abrace o milagre da cruz, precisa de oração. É por isso que muitas pessoas ficam incomodadas com pessoas que estão rezando demais, né? Você já viu pessoa assim que, mas para que rezar desse jeito, né? Você está ficando muito fanático, né? Porque no fundo, você está mostrando para ele que ele deveria estar fazendo isso daqui e não está fazendo. Né? Por que uma pessoa se incomoda porque a outra reza? Porque no fundo, o outro está me mostrando o que eu deveria fazer e eu não estou fazendo. Não é fanatismo. Rezar nunca é demais. Rezar é necessário. Eles estão ficando muito fanáticos. Estão levantando rezar 4 horas da manhã. Para que isso? Né? Eles estão ficando loucos. É um bando de gente louca. Na verdade, elas estão esfregando na tua cara aquilo que você deveria fazer e você não faz. Você deveria tomar vergonha na cara
e começar a mudar a tua vida, porque a sua mentalidade, embora aparentemente seja um católico estético, está precisando mudar de vida. Porque se você fosse um bom católico, você saberia, ao longo de 2000 anos de história, que os santos só se santificaram através de uma coisa: oração. E agora você vem dizer que a oração é coisa de fanático? No mínimo você está cuspindo no sacrifício da vida dos santos. E você está sendo desonesto intelectualmente. Então, não diga isso. É claro que no meio de pessoas que estão rezando, que nós dizemos fanáticos, existe todo, né, não diz o ditado, né, que de médico e louco todo mundo tem um pouco? Sempre tem um louco no meio dos outros ali, mas tudo bem. O reino dos céus também é para eles, né? Jesus diz mais, que o reino dos céus é dos que fazem violência contra si, dos que renunciam a si mesmo. O reino dos céus é dos violentos, disse o nosso Senhor. Ou seja, daqueles que batalham, daqueles que lutam, daqueles que almejam a salvação eterna. E não daqueles que são frouxos e são católicos estéticos. Conhece os católicos estéticos, né? Que vivem de estética, ou seja, de aparência. Nós não podemos ser católicos estéticos. Por isso, duas coisas: subida do Calvário, abracemos a cruz, meditemos a paixão de nosso Senhor, meditemos os nossos sofrimentos. Alegrar-se no sofrimento. Nossa, meu Pai do céu. Saber que a cruz é uma causa de alegria. 2, sem a oração, a gente não muda essa mentalidade distorcida que existe dentro de nós. Não somente pelo mundo, mas também pelo pecado. Porque o pecado gera em nós uma realidade no nosso cérebro que diz: foge da dor, busca o prazer. Nós não queremos dor, nós queremos o prazer, sempre. Mas não tem como crescer, não tem como amadurecer, se não passar pela experiência do sofrimento. Que Maria Santíssima nos ajude a seguir o caminho na direção do Senhor. E que essa sagrada quaresma seja um tempo forte, transformador da nossa conversão. Amém?